sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com a Daniela Bretthauer, diretora de Relações com Investidores da Via. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A maior empresa de varejo de eletroeletrônicos e móveis do Brasil vende mais de 4 mil TVs por dia e mais celulares por ano do que a população de Portugal. A companhia é dona de marcas que há décadas estão presentes na vida dos brasileiros, entre elas Casas Bahia, Ponto Frio, Extra.com e Bartira. São mais de 60 anos de história, com mais de 1.000 lojas físicas, e-commerce e 27 centros de distribuição. As empresas da Via estão presentes em mais de 400 municípios, 20 estados, além do Distrito Federal. A Via está listada na Bolsa desde 2013. E você quer saber mais sobre a Via? Participe, então. Hoje, mande a sua pergunta aqui pelo nosso chat para a gente conversar com a Daniela Bretthauer, diretora de Relações com Investidores da Via, que já está conectada para conversar com a gente. Cadê a Daniela? Olá, Daniela! Seja bem-vinda aqui no BMC Business. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite. Tudo bem por aí? Pois é, o prazer é todo nosso. A gente sabe que é muito importante, esse contato entre as empresas e os investidores também. Eles gostam bastante de conhecer a fundo, e o BMC Business é o lugar certo para isso. Bom, vamos começar então, falando sobre o resultado do terceiro trimestre, já que a Via reportou um lucro operacional de 101 milhões de reais no período, uma alta de 1% comparado aí com o mesmo período do ano passado. Esse número está dentro do esperado de vocês num trimestre em que as lojas físicas já funcionavam praticamente em horário normal? Olha, antes de falar especificamente do resultado, eu queria comentar um outro fator super importante que aconteceu ontem, Junto com o resultado, nós divulgamos um fato relevante, com importante atualização referente à nossa provisão para demandas judiciais trabalhistas. E esses ajustes, eles são estruturais, foram necessários para endereçar nosso legado, e refletir a importante mudança de tendência no ritmo da entrada de novas ações trabalhistas e o custo dessas ações do legado. Eu não sei se é um ponto que você vai explicar, mas eu achei importante trazer logo aqui no começo da nossa conversa, antes da gente entrar para falar sobre o resultado. Por quê? Porque ele afeta justamente o nosso resultado, A gente podia ter entregado muito mais, mas tivemos, infelizmente, este impacto dessa maior provisão. E em relação a esse resultado, que eu já ia perguntar para você em relação a isso, para os próximos trimestres, a empresa deve reservar valores para esse tipo de pagamento e também em relação aos próximos balanços, esse resultado em relação a essa dívida trabalhista, ela pode impactar também? Como é que a empresa vai atuar em relação a isso? Ele está relacionado à grande transformação que estamos vivendo. Ele reflete o cenário dos 2 últimos anos, com uma pandemia mundial sem precedentes, que impactou profundamente a situação econômica e social do país, Essas adequações realizadas nesse trimestre, elas vão permitir que a gente mantenha justamente o forte ritmo de crescimento e alcançar a rentabilidade compatível com a Via que a gente está construindo agora. Então, sendo bem objetiva neste fato relevante, nós soltamos sim, ali tem um quadrinho onde a gente mostra o impacto esperado para os próximos anos. Então, como é que funciona, A gente explicou lá. Neste ano e em 2022, basicamente, para cada R$1 que a gente vai gastar pagando essas ações trabalhistas, a gente espera recuperar com uma monetização de impostos.
E aí, de 2023 em diante, isso tende a baixar, de modo que a situação se torne mais favorável para a Via. Aí até numa relação, bem mais favorável, 3:1. A cada 3 créditos, a gente só tem R$1 gasto de ação trabalhista. Então, a resposta é sim, vai impactar, mas este ano, 2022, ou seja, tem prazo, né, agora definido para terminar este impacto. Pois é, e ainda, né, falando sobre o resultado do terceiro trimestre, né, da Via, queria que você falasse um pouquinho, né, se esse número, esses 101 milhões, né, reportados, eles estão dentro do esperado pela companhia, né, para esse balanço do trimestre, né, já que as lojas já estavam funcionando, né, as lojas físicas estavam funcionando já com o avanço da vacinação e tudo mais, né, a retomada econômica. Queria saber se está dentro, né, mesmo com as lojas já abertas. Tá bem interessante esse comportamento do consumidor nesse trimestre com as lojas reabertas, né? Porque, assim, no ano passado, logo quando passou a primeira onda da pandemia e as lojas foram reabertas, teve um efeito mola, né? Os consumidores, eles foram todos para a loja, estava aquele desespero, gente, eu quero ir na loja, quero comprar, quero falar com o gerente, quero ver o que tem de produto. E agora, né, que depois dessa segunda onda, eu acho que avançou muito essa questão do digital, né? Então, por exemplo, agora nossos vendedores das lojas, eles mandam um link, né? Então, o Me Chama no Zap, ele respondeu nesse último trimestre 2 bilhões quase de venda, ele ganhou muita atração. Nosso aplicativo, 75% das vendas já são realizadas via aplicativo, das nossas vendas totais, 60% já são por canais digitais. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que não é especificamente um problema da Via, eu acho que, assim, o consumidor, neste novo normal, ele não está com tanta necessidade de ir à loja. Então, eu acho que a loja vai ter um ressignificado. E no caso da Via, a gente vai, então, explorar mais esse lado da estratégia omnicanal, entendeu? Então, usar as lojas como mini hubs, como ponto de retirada de mercadoria para vendas realizadas no site, como logística do marketplace. Então, ela vai mudar, né, o significado e o papel dela na nossa estratégia. Perfeito. Daniela, deixa eu chamar aqui o Marcos Saravalli, que já está até dividindo tela aqui com a gente. Marcos Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, que vai participar também dessa conversa aqui com a gente. Fala, Marco. Boa noite, Dani. Tudo bom? Boa noite, Renan. Boa noite. Tudo bem. Pega leve que hoje o dia já foi bem puxado para vir aqui, né? E para a gente que é acionista também. Dani, eu só queria, inclusive eu vou pedir licença aqui, eu vou fazer uma participação rápida, mas acho que é importante a gente tirar todas essas dúvidas, principalmente em relação ao fato relevante, né? Depois a gente pode discutir depois o operacional, enfim, mas eu acho que o operacional veio até com notícias positivas, negativas, mas acho que foi dentro do esperado. Mas eu queria bater muito na questão do fato relevante, no sentido assim, sendo bem radical, eu vi esse movimento muito particular na Via, que é algo que eu não vi em outras empresas, né? Então, assim, são empresas varejistas, a princípio estão passando por esse processo de digitalização, enfim. Mas, assim, por que está acontecendo esse movimento, que para mim foi bastante surpresa negativa, algo que eu não vi nas outras companhias, assim, por que aconteceu, né? Particularmente até eu vi o vídeo ali que a companhia disponibilizou. Será que existe alguma particularidade na companhia? Achou? Então, essa é a dúvida, né? Será que realmente tem alguma particularidade para a Via, né, que eu não encontro nas outras empresas, né? Por que realmente esse impacto, essa provisão tão grande acontece que não tem outros, né? Assim, porque eu sendo como analista radical aqui, eu posso até falar assim, será que a empresa está errando em algum momento de RH, de people, de contratação, no momento da demissão, enfim. Essa é a minha preocupação como analista e até, de certa forma, com a minha responsabilidade com os acionistas, né, com o investidor final que toma a decisão, né? Então eu tenho essa preocupação. E aí eu fico realmente,
como a Hannah falou, pô, será que vai repetir? O que a empresa está fazendo? Por que aconteceu com a Via e não aconteceu com outros, ou pelo menos na mesma magnitude, né? Não, vamos lá. Aconteceu com outras, né? Só que assim, faz muito tempo, sim. Né? Então, você sabe, eu fui diretora de RI Magalu antes, né? Eu acho que o pessoal do mercado sabe disso. Então, assim, Magalu também tem um problema de turnover alto, como outras empresas, né, do setor de varejo. Só que ele já fez esses ajustes, né? Você sabe, ele fez a transformação digital há muitos anos atrás, né? Então, faz parte de um processo. No caso da Via, a empresa, essa nova gestão, ela assumiu do Grupo Casino, né? Estava sob a gestão do Grupo Pão de Açúcar. E eu acho que até pelo fato que eles colocaram a companhia à venda e demorou alguns anos para vender, eles não endereçaram, né, esses problemas do legado. 91%, Marcos, desses problemas que a gente teve que fazer a provisão hoje, essas demandas judiciais, elas têm a ver com problemas do legado que a gente herdou, né? Então, são ações que estavam lá desde 2016, 2017, né? Você sabe que no Brasil, a Justiça Trabalhista pode até 5 anos, né, para entrar com a causa, né? E a companhia, ela tinha 75 mil funcionários lá em 2011, então vão estar 10 anos, e ela chegou a um patamar de 45 mil em 2016, então já entrando no estágio inicial da venda, né? E são 30 mil. Fora isso, tem todo o turnover natural do varejo, normalmente é 20%, 30%, isso é do setor mesmo, entra e tem muita rotatividade, principalmente nas lojas, né? E a partir de, então, 2018, 2019, isso está no gráfico, slide 7 aí do fato relevante, né? Se estabiliza aí nos 45, 46 mil funcionários, que é justamente onde a gente está agora. Mas o principal ponto aqui que a gente trouxe no fato relevante foi a questão dessa mudança de tendência que a gente observou no começo desse ano, do aumento do ticket médio e a aceleração no ritmo de entrada de novos processos. Então, antes as pessoas levavam 2 anos, né, para entrar com o processo, agora 9 meses, e aí, por isso que a gente trouxe o ponto da pandemia, porque eu acho que assim, tinha pandemia, o cara não conseguia se recolocar, né, porque estava a loja fechada e tal, vou entrar contra a Via, porque tinha toda aquela ação dos advogados contumazes, entra contra a Via, é fácil, a estratégia de defesa não está muito boa, então assim, chegou num ponto que a companhia contratou essa consultoria especializada, né, e falou, vai a fundo, tudo, né, varre tudo. E aí a gente identificou, sim, né, algumas vulnerabilidades, algumas deficiências e atacamos, né, então tudo isso já foi mapeado, endereçado e para frente, por isso até que a gente deu aquele guidance, mostrou a expectativa de qual que vai ser o impacto caixa-resultado para frente, porque a gente está muito seguro de que reforçamos muito, né, a estrutura, trocou todo o time jurídico, tá? Toda a estratégia de defesa, os escritórios que prestavam serviço para a Via, tal, toda a plataforma, né, que roda a Folha, agora é SAP, então agora ficou muito difícil de você burlar o sistema e achar, né, fragilidades para entrar contra a companhia e ganhar facilmente. O problema é que as pessoas entravam e ganhavam muito facilmente, né? Então a gente endereçou para frente. Acho que a preocupação, Dani, em relação a esse tema, até eu sei que está bem explicado, fato relevante, mas assim, a gente já teve outras surpresas negativas na companhia, né, que impactaram o balanço, o resultado, né, outros momentos. E a preocupação assim, mas qual que é a confiança, aqui até deixar o espaço para vocês, qual que é a confiança que a gente vai ter que assim, o ticket médio, esse volume, não vai ter uma surpresa negativa, vai ser dentro do esperado, no próximo TRI, no próximo ano, enfim.
Porque eu tenho um receio muito grande, inclusive foi o recado que eu passei para todos os nossos clientes, assinantes, da questão da confiança, da credibilidade de uma empresa, né? Então, eu como analista, depende de falar assim, pô, mas será que não pode se repetir? Será que não pode voltar a aumentar? Né? E se a empresa precisar, por exemplo, ter que aumentar o capital, né? Ou chamar um capital para pagar passivos trabalhistas, enfim. Essa é a minha preocupação. Acho que até acho que é um dever nosso como analista, realmente, essa provocação. Espero que você me entenda e deixar o espaço aqui também para vocês passarem o recado aqui para todo mundo estar nos acompanhando. Só um ponto, o meu CNPI ainda está ativo, então também sou analista, tá? Eu acho que são poucos RIs aí, eu tenho 20 anos de mercado financeiro, né? Eu trabalhei em grandes bancos, tá? Então, assim, o que a gente tentou trazer? Acho que é um diferencial da Via até, a gente tentou trazer a ótica do analista para os analistas, né? Então, você vê que não é um fato relevante, trivial, ele é sofisticado. Eu acho que a nossa comunicação, além de transparente, ela foi sofisticada. A gente trouxe a perspectiva do impacto não só de caixa como resultado, como que a gente esperava mitigar esse risco. Fizemos um mapa de calor com uma análise de sensibilidade, né, com range, NPV do valor, né, usando a nossa taxa de WACC, assim. Eu entendo o que você está falando, assim, então do ponto de vista matemático ou de cálculo, a gente tentou trazer todo o subsídio, né, para vocês. E aí, assim, eu tentei dar a minha melhor contribuição. Do ponto de vista de credibilidade, eu achei que o Roberto, o Padilha, né, nosso C-Level de uma forma geral, né, é uma pena que eles não puderam estar aqui comigo hoje, a gente tem que dividir, né, então todo mundo se dividiu aí para atender vários veículos, demanda enorme hoje, né, para falar com os veículos, né, então até numa próxima oportunidade fica aí a disponibilidade deles para estar conversando com vocês, mas eu acho que eles foram muito firmes, tá? Tentaram passar o máximo, né, para o mercado de segurança, mas é muito chato, porque você tem toda a razão, né? Já ocorreu um evento em 2019 e o mais fácil é você fazer essa associação, né? Então, acho que o nosso desafio hoje foi tentar desassociar, mostrar assim, olha, eu sei que por mais que pareça que é um resquício de lá, a gente recebeu muitos questionamentos dos analistas, né, falando, poxa, por que lá atrás, então, não pegou e fez a provisão de 3 bi, já que sabia que tinha mais coisa? Porque, de verdade, as informações que a gente tinha lá em 2019 e validadas pela auditor, né, não nos permitiam fazer. A provisão que foi feita lá atrás, de 1,4, até a consultoria fez um backtesting, né? Ela se mostrou que aquela era adequada. E agora a gente fez esse reforço, 1,3. Aí vamos ver se para frente vai se mostrar que isso é adequado. Mas eu acho que assim, que nem eu falei, veio de 75 para 40, agora, né, o número de funcionários se estabilizou em 46 mil, então parece que está endereçado. Acho que daqui para frente, o Roberto colocou, né, o Padilha no call, e está no fato relevante, o ticket, o valor dos cargos e o vínculo é menor do que era no passado, então acho que tudo isso tende sim a se normalizar, tá, para frente. Mas beleza, aí estamos com o chapéu de analista os dois e fazendo aí nosso dever fiduciário também. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade até de passar uma informação igual a todos, né, para todo mundo receber a mesma informação igual no mesmo momento. E só para deixar uma última provocação, Dani, em relação a esse tema, eu sei que, de novo, está bem explicado, também parabenizar a companhia pelo detalhamento, mas só para deixar nesse espaço aqui público, eu sei que depende também de diversas variáveis, mas será que a companhia pode necessitar, por exemplo, de fazer um aumento de capital, enfim, em algum momento? Até que uma das grandes preocupações acho que foi parte do endividamento nesse momento, né? Esse é um ponto aqui para a gente também deixar aberto para essa atualização. Legal. A parte da solvência e da liquidez, de fato, foi
também tema de questionamento do mercado, você está perfeito na sua colocação. O que a gente mostrou ali no slide é que a gente fez um refinanciamento, uma emissão de debêntures recente de 1 bilhão, então a gente conseguiu espalhar bem os vencimentos, então a gente tem 1,2 na metade do ano que vem e depois só em 2024. Então, está endereçado, mesmo com esse impacto, né, que a gente já falou, ó, vai ser similar a esse ano, o impacto da saída de caixa referente às provisões trabalhistas, porque a gente já tem uma visibilidade do que a gente já está condenado e qual que é o ticket ali, só estamos esperando mesmo o juiz falar, ó, pagar. Então, isso é o que a gente mostrou, né, para o mercado. Então, eu acho que com relação à posição patrimonial, né, para esses vencimentos, não tem grandes problemas, né? Eu acho que uma coisa que o mercado questionou foi a questão de covenants e como a gente faz muito crediário, e essa é um diferencial da Via, né? Hashtag aqui só a Via tem, que é o tal do crediário da Casas Bahia, né? Então, e nesse sentido, talvez isso possa trazer um pouco mais, né, de preocupação do mercado, mas eles estão bem casados, né? Porque a gente, sei lá, toma a linha com o banco, né, para dar o crediário, a CDI, sei lá, 120 do CDI, a gente empresta 6% ao mês, que dá 90 ao ano. Então, tem muito spread aí, né? Então, a gente... E também o CDCI, da forma como o contrato, né, ele está amarrado, a gente já recebe antecipadamente todo esse crediário, né, no fluxo. Então, a gente não vê muito esse problema de caixa, mas a gente entendeu que o mercado preocupado e a gente vai tentar ser mais didático para endereçar isso para frente. Sim, perfeito. Ana, deixa eu só fazer uma última pergunta, assim, agora é uma grande provocação. Ó, ele monopolizou a entrevista. Não, porque daqui a pouquinho ele tem que sair, e aí a gente tem que aproveitar ao máximo. Mas eu falei, eu até agradecer aqui a Ana pela abertura, pelo espaço. Mas o Dani, só uma última pergunta. Eu sei que aqui é 100% especulativo, tá? Mas quando a gente olha para o valor de mercado da companhia, tão baixo, né? Nesse momento, porque a gente também tem um lado operacional, a companhia também está fazendo um trabalho, está crescendo, market share, entregando, enfim, e-commerce, tem pontos positivos também, e a gente vê, nossa opinião, de um ativo muito descontado. Por ser muito descontado, será que não pode ser alvo, em algum momento, de uma aquisição ou tentativa de aquisição? Né? Porque você também tem ativos muito bons, você tem uma penetração muito boa, market share muito bom, crescimento, enfim, você tem toda uma história, mas você tem um ativo muito descontado, né, em bolsa nesse atual momento, né? A gente concorda, o valor da empresa em bolsa, assim, a gente cresceu muito, né, a gente cresceu a receita mais de 40% aí ao longo desses anos que o número de funcionários caiu, né, a empresa dobrou, né, de tamanho, avançou muito no digital, já é uma empresa muito diferente daquela que recebeu, né, do GPA, e o valor de mercado não está muito diferente do que era naquela época, né? Então, eu brinquei outro dia numa outra entrevista que, por exemplo, o Bank tem zero, né? Zero no valuation dos analistas, zero no valor de mercado. A gente tem uma fintech dentro, né, da própria Via, que tem o potencial de valer muito mais do que a Via Varejo, né? Você sabe, você também é analista, sabe que valuation de fintechs, né? Você tá vendo aí, tá vendo o IPO do Nubank, é bem mais, melhor avaliado do que empresas de varejo, né? Então, assim, eu acho que o desafio é a Via ser percebida como uma empresa que não é tanto de varejo, que tem esse componente tech, que tem um ecossistema, que é digital, né? E por isso ela merece um valuation melhor, seja em múltiplo de vendas, seja em múltiplo de EBITDA, né? Então, eu acho que essa bola está com a gente e cabe a gente provar, né, para o mercado que a gente merece ser melhor avaliado. Eu tenho uma série de perguntas aqui, né?
mas vou deixar também a Hanna fazer as perguntas dela. Inclusive eu recebi algumas, Hanna, depois vou passar para você no WhatsApp aqui. Ah, pode passar. A pessoal mandou. E segundo, a Hanna aqui, perguntando aqui, em relação ao estoque, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o estoque. Mas deixa eu só... Então, uma última, prometo, Hanna, que é uma última pergunta. Não, pode fazer. Ô Dani, quando você falou de Banqui, da parte financeira, né, por ser um ativo, tem muita gente... Desculpa se vocês já falaram, enfim, já mostraram isso, mas tem muita gente fazendo spin-offs, né? E mostrando, por exemplo, acho que o caso clássico aqui é o próprio Açaí, né? Nesse ano, recentemente, enfim. A gente tem alguns casos. Vocês acham que em algum momento vocês podem monetizar de alguma forma o lado financeiro da Via? Eu acho, assim, você tem toda a razão, a gente começou a dar mais o Banqui, colocar ele mais protagonismo, né, já nesse ano. Vocês viram o André Calabró, não sei se assistiu o nosso call, mas foi a primeira vez que ele participou da teleconferência de resultados no Investor Day. Ele, né, começou... ele também participou, apresentou toda a parte de soluções financeiras, né, então eu acho que é bem possível, né, aí fica para o C-level da companhia definir melhor a estratégia, mas a gente colocou lá no Investor Day que a gente tem uma expectativa de que o Banqui apresente um equilíbrio, né, financeiro em termos de resultado em 2022, e aí eu acho que aí, a partir de 2023 a gente já pode, né, ele tem uma carteira robusta já, a gente mostrou no release TPV de 10,4 bi, então assim, ele já está tomando um tamanho, né, que já vai dar para brincar, né, com os outros aí do mercado, né, e eu acho que sim, é uma possibilidade, né. E, Hanna, eu vou pedir licença, assim, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Se tiver outras perguntas aqui, eu vou mandar para o WhatsApp para a Hanna. Pode mandar. Muito gentil, vamos marcar mais vezes, né? Tenham sempre o espaço aberto, né, Hanna, para interagir aqui, na medida que vocês fiquem bastante à vontade também para utilizar o espaço. Muito obrigado pelo tempo e pela nós também disponibilidade. estamos à disposição, Marcos. Tá Obrigado, certo. Hanna. Então, Boa obrigada, Sara Vale, pela sua participação aqui no Business, trazendo sempre perguntas, né, bem pertinentes aí para a gente fazer para hoje a nossa convidada. Vamos continuar então, né, o Dani, perguntando agora, né, qual é a perspectiva, né, que você vê para o setor de varejo e também para o e-commerce já para o ano que vem, né, e também com a reabertura total de lojas e shoppings também, como é que deve ficar a divisão de vendas entre o comércio virtual e também as lojas físicas? Quando você olha a penetração do e-commerce no mercado de varejo como um todo, ela ainda é muito baixa, né, de 10%, né, segundo as fontes especializadas. E isso que avançou, era 8%, pulou para 10% com o início da pandemia, mas quando você lê os relatórios dos bancos e várias consultorias, né, a expectativa é que lá em 2025 este 10% ele vire 20% do mercado, que ainda assim é também bastante baixo, né? Ou seja, tem um enorme potencial ainda de crescimento, né, para a penetração do e-commerce no varejo, né? E muitas empresas como a Via avançaram bastante na estratégia digital, né, utilizando a omnicanalidade, né, e então, assim, eu acho que o varejo no novo normal mesmo, ele vai ser mais digital, né, agora todo mundo está começando a usar mais esse termo do que aquele varejo tradicional. Então, eu acho que é um caminho sem volta mesmo, este da omnicanalidade, para aqueles que operam nos dois mundos, né? Você tem outros players que são realmente só online, né? Uhum. E, né, você estava falando agora há pouco, né, com a Sara Vale, né, a Casas Bahia vende parcelado para quem não tem, né, como pagar.
à vista, né, o valor cheio, desde os anos, né, desde 1950. Com isso, né, criou uma relação forte com o público de baixa renda. Desde o mês de julho, foi autorizada pelo Banco Central a oferecer também empréstimo. Qual é o diferencial, né, de vocês nesse mercado e qual é a projeção de faturamento com esse serviço oferecido através da plataforma Banqi? Ótima pergunta. Para 44% da nossa base de clientes Banqi, essa é a única forma de crédito que ele tem. Então, ou o crediário, que antes era o físico, agora ele já está, só para você saber, Hanna, ele já virou basicamente digital. A gente já nem tem ele em papel na loja, e agora a gente está introduzindo realmente o crediário digital, inclusive para os clientes que compram no marketplace. E não precisa ser necessariamente no nosso marketplace. Você pode comprar no marketplace do Amarelinho e pagar com o crediário do Banqi, por exemplo, né? Então, a ideia aqui é ser agnóstico na oferta do crediário. Então, a gente tem essa tecnologia, o nosso cliente, ele é muito fiel, então a gente tem um histórico, né, de crédito, um bom conhecimento dele, e a gente começou, que nem você bem disse, né, em julho recebemos essa licença e começamos então a dar crédito desatrelado à compra do produto, né? Então o que eu estou querendo dizer? Eu te dou a linha de crédito e você faz o que você quiser. Se você quiser fazer uma viagem, uma reforma na sua casa, né? Então, essa carteira de empréstimo pessoal que nós começamos faz super pouco tempo, ela já atingiu 66 milhões de reais, a gente falou sobre isso no call hoje, está no todo o material de divulgação, e tem uma perspectiva dela se multiplicar muitas vezes, né? Ali no Investor Day, nós falamos que parte da nossa premissa de alcançar aquele market share de no mínimo 20% em 2025, passava por uma multiplicação da carteira do Banqi. Então, ele é uma parte central do sucesso dessa nossa estratégia. Uhum. E qual é a taxa, né, em relação a isso, a taxa de inadimplência do crediário de vocês atualmente, né, hoje? Você acredita que no serviço de empréstimo ela deve se manter nesse patamar também? E a crise econômica pode aumentar ainda mais o número de calote? Olha, a nossa taxa hoje, a gente tem duas métricas que a gente acompanha, né, bem próximo, uma que chama over 30, ou seja, 30 dias de atraso, e over 90, que é 90 dias de atraso. Na over 30, nossa taxa foi de 15,8%, no terceiro trimestre, e no ano passado ela era de 13,4%. Então, o over 30 ele subiu um pouquinho. Lembrando que você teve aquele fenômeno que eu comentei das lojas que reabriram no terceiro tri do ano passado, né? Então, o pessoal voltou muito rapidamente para as lojas. No over 90, a taxa está em 7,4% e ela está estável em relação ao segundo trimestre e 0,4% abaixo do igual período do ano passado. E essa do over 90, eu diria que ela é a mais importante. O saldo da provisão para inadimplência sobre a carteira total, Hanna, está em 12,8%, que é 0,8 inferior a 13,6, que era no segundo tri, né, ou seja, no trimestre anterior, e a perda da carteira total, ela fechou em 3,5 nesse tri, e ela foi 6,4 no terceiro tri do ano passado. Então, eu diria que, de uma forma geral, a inadimplência ela está bem mais favorável e está bem sob controle, né? De novo, a gente conhece o nosso cliente muito bem, né? E a ideia é continuar realizando os sonhos dele, né? Então, continuar dando esse poder aí de inclusão financeira para eles.
Uhum. Vamos falar agora de Black Friday, né? Já que vocês prepararam várias ações, entre elas uma campanha especial para a renegociação de dívidas para os clientes da Casas Bahia e também Ponto. Como é que a pandemia aumentou a inadimplência nessas empresas e qual é a expectativa de vocês com essa campanha? Olha, na Black Friday, né, a gente está super bem preparado, então nesse ano nós vamos ter as lojas 100% reabertas, né, graças a Deus o Brasil já avançou bem na questão da vacinação da população, então muitos estados já está basicamente liberado, né, a restrição de funcionamento das lojas, então assim, nós vamos atacar na frente da mobilidade com os vendedores com o celular na palma da mão, utilizando os links de WhatsApp, né? A venda de serviços e de crediário também, que eu falei no digital, né? Via esse link, retirada de produtos com nova jornada, né, de compra, o marketplace que a gente não tinha tão forte no ano passado, então ele entra, a gente mostrou no call itens de calda, Hanna, como fritadeira de coxinha industrial, mini trator a diesel que a gente vendeu, chocadeira de ovos, uns produtos bizarros, por exemplo, o mini trator custa R$23 mil, mas ele foi vendido pelo vendedor da loja no Me Chama no Zap, né? Ele é um item de marketplace, né? A gente não tem mini trator na loja, né? E com novas opções de pagamento, então além do Pix, né, que está super utilizado pelos brasileiros, a gente tem o Bank, né, e o Bank, moeda Bank, né, e o crediário digital. Então, a gente está bem animado aí com a campanha de Black e com essa omnicanalidade, né, que eu comentei que vai ser uma Black Friday digital. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, agora do professor Alexandre Cabral, que mandou o seguinte: o Rio de Janeiro, né, segundo ele está falando, quem manda é Ponto, né, antiga Ponto Frio. Como é que está sendo a concorrência com a chegada de Magazine Luiza, né, com 50 lojas? Olha, a gente recebeu o Magalu super bem no Rio, né, nós temos bastante lojas, que nem o professor comenta, o Ponto é super bem posicionado no Rio, e da mesma forma que a gente acha saudável ter mais concorrência, uma boa concorrência, né, no mercado carioca, a gente, por exemplo, está entrando em praças, pegar o exemplo de Fortaleza ou de outras praças aí da região Maranhão, por exemplo, onde eles estavam completamente sozinhos. Então, e nós também estamos chegando com 50 lojas, né? Então, ok, parece bastante, mas a gente está fazendo exatamente a mesma coisa no Norte e Nordeste, que são regiões onde eles também estavam sozinhos, né? Então, a ideia enfim, acho que concorrência saudável e tem espaço, né, para todo mundo trabalhar bem nos mercados. Perfeito. E em boa parte do Brasil, né, com as restrições ao comércio, né, provocadas pela pandemia, né, já acabaram e as lojas estão funcionando em horário normal. Como é que está o retorno dos consumidores, né, às lojas físicas? E eu queria também saber se isso impactou o volume de vendas, né, em relação aos canais online. Olha, uma ótima pergunta, que nem eu comentei, teve um efeito mola o ano passado, né, e aí as lojas físicas, bombaram mesmo no terceiro tri do ano passado, e nessa segunda onda a gente não viu isso, nessa força, né, então eu não saberia te dizer, Hanna, se foi a questão do auxílio emergencial, né, porque ele deixou de existir, esse ano, não sei te dizer se pela situação macroeconômica, né? Mas o que eu posso te falar é que o fluxo caiu, sim, né? E não é fluxo específico da via, é fluxo nas ruas, porque a gente faz contagem também de fluxo nas ruas, né?
E eu acho que assim tivemos muita inflação, né, de alimentos e de combustível, né? Então assim, de uma forma geral, o bolso do consumidor está mais apertado. Até por isso que esse diferencial competitivo do crediário ele é super importante, né? Porque você tem que dar a ferramenta para o consumidor conseguir fazer caber aquela parcelinha, né, no bolso dele, para não apertar o orçamento dele com todos esses aumentos de preços, né, que estão ocorrendo. Perfeito. E para o ano que vem, Daniela, como é considerado que a pandemia continue controlada e os horários não mudem? Qual é o cenário de vocês, né, que vocês traçam para a divisão das vendas entre lojas físicas e, né, as lojas presenciais? E qual deve ser, né, a cara aí pós-pandemia de uma grande varejista como a Via? Esse ano nós já iniciamos a retomada, né, do plano de abertura de lojas, então nós devemos fechar o ano com 110 novas lojas. Assim, tem muito concentradas nesse quarto tri, só nesse quarto tri a gente vai abrir 70 lojas, né, e a gente pretende continuar nesse mesmo ritmo para os próximos anos. Então essa média de 100, 110 lojas por ano, então assim, a loja ela é muito importante, né, não só para a questão do mundo físico, mas como eu comentei, a gente usa ela muito na estratégia omnicanal, né, então não só para entregar a partir da loja, que é mais barato do que eu fazer a entrega via CD, então assim, naquele espírito da omnicanalidade que eu falei, se eu tenho o produto mais rápido na loja, eu posso te dar a opção de você retirar a loja, aí você nem paga o frete, consigo fazer essa retirada em janelas assim curtas, né, de intervalo de tempo, ou usar a loja como um mini hub. E aqui, Hanna, eu estou falando de leves e pesados, eu acho que esse é o grande diferencial da Via, né, porque eu não estou falando de só conseguir te entregar um ferro, de passar roupa, ou um ventilador, eu estou falando realmente de te entregar a geladeira. Você com certeza não compra geladeira achando que você vai receber nas próximas 3 horas, né? Mas o ano que vem a Via vai conseguir fazer isso, e aí eu acho que vai ser uma grande surpresa, né? Super bem recebida pelos consumidores, né? Então, a retomada da expansão e a utilização cada vez mais, né, alavancar em cima dessa estratégia omnicanal. Então a gente tem perspectivas bem positivas. Só voltando assim no nosso Investor Day, nós demos um guidance, né, para 2025, de que assim iria virar, né, ou seja, a participação da loja física nas vendas totais, ela é mais ou menos de 2/3. Ela foi, né, em 2020, e aí olhando para 2025 vai virar 1/3, então a gente vai avançar muito no digital, o digital ele passa de 1/3 para 2/3, e a loja ela tem esse ressignificado, mas ela diminui a importância no mix de vendas total. Acho que essa é a melhor resposta aí para a sua pergunta. Perfeito. E em relação sobre M&As, vocês vão atingir o previsto, né, para esse ano? Já que, né, pipeline de fusões e aquisições no setor de e-commerce anda bem forte, o que ainda podemos esperar da Via em relação a isso? Eu acho que essa pergunta é super interessante, né? A gente tem feito, né, a nossa estratégia de inovação aberta, né, ela tem avançado bastante, né, ir além do varejo foi um mantra, né, lançado no início da transformação, e esse ecossistema da Via, que está em constante crescimento, é uma tradução, né, dessa visão. Então, nós vamos nos associar, investir, adquirir e acelerar todos que puderem transformar o nosso negócio. Então, assim, ou vai ser via o programa de inovação aberta, que chama Via Next, ou vai ser via M&A, orgânico ou inorgânico. Então, assim, a resposta
depende, né, mas tem essa vertical muito forte da inovação. E a gente fez, né, alguns M&As, a gente fez a Zaplog no ano passado, o próprio Bank é um M&A, fizemos uma Acquire Hire, né, que chama, onde você pega o time, né, está mais interessado no time, foi o caso da InoveXP. Então a gente já fez várias dessas, né, tanto M&A quanto investimentos aí via distrito, né, para aceleração. Perfeito. E falando agora de logística, o que vocês têm feito para sair na frente de outras gigantes, né, que também estão nessa briga para oferecer o menor prazo de entrega e até mesmo sem custo? Como é que vocês estão fazendo em relação a isso e como ganhar também essa disputa? A logística na Via é muito mais que físico, né? Ela é tecnologia, integração sistêmica, suportando a operação como um todo, né? Então, o nosso nível de serviço segue melhorando, já realizamos entregas no mesmo dia, o same-day delivery, né, em 15% das nossas vendas, seria equivalente a 65 cidades em 14 estados. Então, não estou falando assim, eu faço same-day na Faria Lima e no Leblon. Não, eu faço o Brasil inteiro, né? 14 estados, né? Já entregamos em 24 horas em 92% do PIB, leves e pesados, né? Então, acho que esse é o grande diferencial da Via, né? Não é só vender, é ter toda a logística também evoluindo no nível de serviço, né? Então, a gente está com níveis muito bons de NPS, de notas no Reclame Aqui, e a própria retomada da expansão de lojas, ela vai adicionar mais 100 cidades em nossa malha logística e certamente alavancar a nossa venda online nessas praças novas. Então, toda vez que a gente chega em novas praças, eu citei o exemplo, né, das lojas de Fortaleza, o online ele potencializa, né, porque assim como a Casas Bahia sempre fez mídia nacional, as pessoas conhecem a marca e aí começam a buscar também pelo Google, né, ou pelas compras online. Então realmente potencializa muito, e a mesma coisa com o Bank, o crediário digital, isso tem contribuído muito nessa retomada da expansão para alavancar também essa parte. Daniela, de que forma o cenário econômico com juros e inflação em alta pode impactar os negócios da Via? E também quais são os planos de vocês para enfrentar esse momento tão desafiador? De fato, os juros, né? Vai passar, sei lá, de uma média de 5% para, segundo você olha o boletim aí do Focus, do Banco Central, para 11%, então vai tipo dobrar, né? E nós, como todas as outras empresas, vamos ter maiores despesas financeiras, né? Então, o que eu poderia te dizer, Hanna, que para cada 1 ponto percentual de aumento na taxa de juros, no ano a gente tem mais ou menos 120 milhões a mais de despesas financeiras, tá? Então, se você está falando em 5 ou 6 pontos, vamos falar 6 pontos percentuais a mais de aumento na taxa de juros de um ano para o outro, seria uns 720 milhões, tá? Uma conta assim super simples, mas esse seria o aumento que o pessoal pode trabalhar. Não é um guidance aqui, tá? É uma conta matemática com base no nosso perfil de dívida e nosso custo de dívida, que essas informações foram divulgadas, né, ontem com a divulgação dos resultados. Eu só estou fazendo aqui uma extrapolação da sensibilidade para o aumento de juros, que foi a sua pergunta. Tá certo. E também, só para a gente já, né, ir finalizando a nossa conversa, como é que está o processo de entrada na Via no índice de sustentabilidade da B3? Queria que você explicasse um pouquinho isso, né, para quem está nos acompanhando, e por que vocês assumiram uma série de compromissos, né, com a agenda ESG. Queria que você falasse também um pouco sobre isso e como investir também nesse segmento que tem gerado valor para a companhia. A estratégia de crescimento, ela segue atrelada aos princípios e aos planos do ESG, né? Então, nesse trimestre, por exemplo, uma coisa legal
em parceria com a EqualWeb, a gente lançou o primeiro marketplace acessível do Brasil, né? Então, essa ferramenta de acessibilidade, ela conta com mais de 30 soluções para as pessoas que precisam de adaptação ou visual ou auditiva, né? E esse projeto entrou no movimento de acessibilidade para todas as plataformas e sites da companhia, né? Então, esse a gente reafirma aqui nosso compromisso com a inclusão, né? E a gente tem uma série de outros projetos, a própria Fundação Casas Bahia tem um papel bem importante, né, no aspecto social. E sobre o índice de sustentabilidade, que é especificamente a sua pergunta, nós, de fato, né, fizemos lá o application, né, preenchemos os requisitos e, bom, agora cabe a B3 nos dar a resposta, se a gente consegue entrar já nessa próxima level, o que eles vão dar de retorno, né, pontos aí de melhoria para a gente, então, poder fazer essa tentativa. Mas, então, assim, da nossa parte, o que a gente podia fazer, a gente fez, a gente vai continuar fazendo, né, tem uma série de iniciativas que a gente fez a emissão do bonds, né, que foi um green bond também, foi o primeiro do varejo, né, a primeira companhia do varejo que fez uma emissão atrelada a metas de sustentabilidade, e vamos aguardar, né, ver o que a B3 retorna para a gente, seria super legal fazer parte desse índice. Perfeito, maravilha. Então, essa foi a Daniela Bretthauer, diretora de Relações com Investidores da Via. Daniela, queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business, tá bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima. Perfeito, então. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado pelas nossas redes sociais da BMC News, né, pelo nosso Instagram, @abmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.